Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, né? Voltando a fazer vídeo, já que eu fiquei uns 2-3 dias sem. Esses dias foi bem corrido, ainda mais com essa história de coronavírus aí, o trabalho acabou me consumindo. Mas vamos continuar, hoje volta a série de imposto de renda também, colocamos os resultados em dia para terça-feira, né? Tá diminuindo um pouco a frequência dos resultados. Bom, a empresa de hoje é a Enauta, né? Já que o petróleo esteve em alta aí na semana de discussão, na semana turbulenta, uma queda muito grande do preço de petróleo, né? Não sei se vocês acompanharam, mas ele estava ali na casa de uns 60, 70 no começo do ano, caiu para 30, né? Então caiu mais que metade, impacta bastante as empresas de petróleo. Mas enfim, esse resultado da Enauta é do ano anterior ainda, né? 2019, quando os preços ainda estavam num patamar aí, acho que 68, o preço médio dela foi no trimestre. Bom, a Enauta, só para contextualizar, ela terminou a perfuração no principal campo dela, o campo de Atlanta, dos 3 poços produtores, porque até o ano passado ela estava rodando com 2 e eles ainda com um certo probleminha. Então, nesse ano, ela consertou os 2 e botou mais um em funcionamento. Por isso que a gente vê, quando compara o quarto trimestre de 2019 com 2018, uma diferença bem expressiva, né, de 300 para 400 milhões de receita, né? Então, se você pega uma empresa, por exemplo, de varejo, assim, você não vê crescendo 30% de receita, é difícil, né? Mas uma empresa como essa, produtor de petróleo, ela tinha 2 produtores, furou um a mais, né? A receita dispara, e aí ela sai carregando tudo, né? Porque o custo de produção, ele escala demais com esse aumento de produção de petróleo, né? Então a empresa tem lá a plataforma, opera direitinho. Se ela fura mais poços e aumenta a produção, o custo até sobe um pouquinho de royalties e tudo mais, mas boa parte do custo é fixo, então ela ganha muita margem. Esse é o ponto-chave para entender Enauta, PetroRio, essas empresas de petróleo que estão crescendo bastante. Então a gente vê o EBITDAX crescendo 60%, tem esse X aqui, porque é algo específico de petróleo, tem a ver com uma provisão lá para poços subcomerciais, uma coisa assim, mas basicamente é o EBITDA, né? O lucro líquido veio um pouco abaixo, mas é por conta da base de comparação. Se você vê o ano todo, né, tem um não recorrente aqui da parcela da venda num campo, mas enfim, o resultado está bem mais expressivo em 2019. Né? Você vê 40% a mais de receita, no EBITDA e no lucro está negativo porque teve esse não recorrente. Enfim, é isso, não tem muito o que falar. A empresa aumentou muito a produção, né? Chegou aí a 2,5 milhões de barris de óleo equivalente, ela está produzindo por dia na casa de 27, 28 mil barris de óleo, e ela estava produzindo na casa de 12, né? Ela mais que dobrou, por isso que tem esse resultado tão forte. A gente vê aqui, mensagem da administração, a Enauta tem mais um ativo, vamos ver aqui, ó. Produtor atualmente, esse que eu estava falando é Atlanta, esse campo aqui, que ela tem 50%, onde ela produz petróleo. E ela tem esse ativo aqui, ó, Manati, onde produz gás, e ela tem 45%, acho que ela é controladora, se eu não me engano. Esse ativo é um ativo interessante também de gás, mas ele é mais maduro, ele vem num certo declínio. Ano passado foi fraco, esse ano agora tende a ser pior ainda. Então aqui tem um gráfico do que eu comentei, né? A produção, principalmente depois do terceiro trimestre, né, subiu bastante, e ela vai continuar mais ou menos nesse patamar, né? Então, declínio natural dos campos, mas isso vai demorar um pouco. Então, aqui a gente vê o quanto, né, produziu a mais, né, 136% a mais no ano de petróleo. Né? Claro que ela tem, essa é a produção total do campo, ela só tem metade, mas ainda assim, um resultado muito bom. Lifting cost é o custo de extração do petróleo lá no campo. Né? Então, isso aqui é equivalente ao CPV, vamos dizer assim, uma comparação. Então, é o que eu comentei, ó, a produção subiu 100 e poucos %, né? E o lifting cost, ele, por barril, ele cai. O lifting cost total aumenta um pouquinho, que eu comentei, aumenta um pouquinho os gastos, a 20 e poucos %, aí quando você divide por barril, ele cai, né? Era na casa de $30 por barril até o ano anterior, e esse ano está na casa de 16. O que significa esse 16? É um custo bem bom para esse tipo de ativo. Lembrando que o petróleo estava 60, 70, caiu para 30 e poucos. Então, se a empresa tivesse no ano passado nesse preço,
ela provavelmente daria prejuízo, né? Ela estava com lifting cost praticamente no preço de venda de petróleo e ainda tinha todos os gastos administrativos e tudo mais. Então, como ela conseguiu baixar para 16, aumentando a produção, isso dá uma sobrevida para ela nessa queda de petróleo. Então, a comercialização, eles vendem tudo para Shell e vamos falar de futuro. Então, essa produção hoje é o que eles chamam de sistema de produção antecipada, esses 3 poços e tudo mais. Mas eles vão construir o sistema definitivo do campo, né? Implantar, melhor dizendo, que vai ser um navio, né, FPSO maior e furar até 12 poços para produzir 50 mil barris de óleo. Lembrando que ela está produzindo 27, 28, quase dobrar a produção dela, né? Então isso aí é interessante, vai aumentar bastante o resultado da empresa, só que é por um futuro mais de longo prazo, né? Vai começar 2022, 2023 que deve estar dando resultados. Então a Enalta, apesar de ter crescido muito rápido do ano passado para cá, ela vai passar um período mais suave de crescimento, assim, né? 20, 21, 22 não deve ter muita novidade, a não ser de alguns outros ativos que eu já falo. Tem a questão da Domo, é um campo que, esse campo de Atlanta, ele era dividido pela Enalta, pela Domo e por Barra Energia, eu acho que é o outro sócio, Barra Energia. Só que a Domo, que era a antiga OGX, ela falhou em cumprir alguns compromissos, né, que ela tinha com o consórcio, e aí na justiça eles arrancaram a Domo fora. Então a Enalta, ela tinha acho que 35% do campo e não 50%. A Domo tinha 30%, dividiram os 30% da Domo, 15% para a Enalta, 15% para a Barra Energia. E aí a Domo está lá discutindo na justiça, mas aparentemente está resolvida essa questão. Bom, esse é o outro ativo que eu comentei de gás, de Manati. Esse, ao contrário, está caindo a produção, porque é um campo já mais maduro, né? Ele está tendo uma demanda menor de gás, além do que ele está produzindo menos. Então, sempre foi um ativo importante para a empresa, mas a partir de agora, né, a Atlanta que vai dominar os resultados. Além disso, o que pode ter de novidade na empresa? Esse aqui é um campo muito interessante, né? Na bacia de Sergipe-Alagoas. Ela tem uns campos em parceria com a ExxonMobil e com a Murphy Petróleo. Ela tem 30% nesse consórcio, que tem vários blocos nessa área de Sergipe-Alagoas, que é adjacente a um bloco que a Petrobras já achou gás e está produzindo lá, o campo de Farfã, está fazendo um teste de longa duração. Então, isso aqui é bem promissor para o futuro da empresa, mas também é coisa para o futuro, coisa para daqui 4, 5 anos. Coisas desse tipo. Eles vão começar a testar, já estão fazendo uma avaliação sísmica em 2021, fazer perfurações, uma perfuração teste, né? Ainda não vai ser produção mesmo. Isso é coisa para alguns anos para frente. Aí tem os outros blocos que tinha lá naquele mapa do Brasil. Essa margem equatorial tem uns blocos lá na foz do Amazonas. Deixa eu voltar aqui. Ixi, passou. Mas enfim. Dos outros ativos dela, não são ativos tão relevantes, né? Ela tem alguns blocos aqui no Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Espírito Santo, né, que de repente pode rolar uma exploração futura, uma venda, alguma coisa assim. Mas hoje, importante mesmo para a Enalta é Atlanta, que é o principal ativo hoje da empresa. Manati continua sendo relevante e Sergipe-Alagoas é o exploratório mais promissor, né? Resumindo. Mas é uma empresa que, querendo ou não, tem vários ativos, de repente pode rolar uma venda aí, né? Então vamos lá, ok, farm out. Esses campos aí, de Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, a empresa aparentemente ela quer vender, ela não quer explorar. Então eles estão de olho para fazer o farm out. Esse do Espírito Santo, margem leste, que parece que eles estão querendo explorar. Vamos ver. Onde ela tem 20%, né? Tem Equinor, Petrobras agora. Talvez saia alguma coisa legal. Bom, vamos ver os números. A gente já viu que a produção subiu bastante. Você vê a receita crescendo ano contra ano, na casa de 30%. Os custos operacionais, né, vieram até mais baixos. Claro que aqui tem outras coisas envolvidas. Mas, enfim... não, aqui é Manati, por isso que vem mais baixo. Né? A Atlanta sobe um pouquinho. Mas, no geral, subiu 60%, né? Subiu relativamente pouco, porque tem muita depreciação e amortização, a diferença aqui, ó. Porque esses novos poços perfurados, eles têm uma depreciação e amortização alta logo de cara.
Então, se descontasse aqui, né, os custos subiriam bem menos do que a receita, por isso que a empresa aumentou o resultado operacional. Despesa geral administrativa é relativamente pouco, perto do tamanho da empresa, até caiu um pouquinho, tranquilo. E tá aí, né, rentabilidade 15%, 16% acima, mesmo com aquela base lá, né, o lucro ter o menor por conta de não recorrente, né, teria um lucro interessante. Aqui tem o CAPEX estimado, é basicamente aí, principalmente para esse bloco BS4, que é o de Atlanta, mas vai ter exploração em Sergipe e Alagoas, nos outros que é mais parado. Posição de caixa, aqui a gente fala um ponto interessante, a Enauta ela tem um caixa gigantesco, né? Ela tem 1,7 bi em caixa e só uns 200 milhões de dívida, então ela tem quase 1,5 bi aqui, ó, de caixa livre, né? É muita coisa. Ainda mais que com essa queda recente, a empresa está valendo 2 bi, 2 bi 200, eu acho, de valor de mercado, sendo que ela tem 1,4 bi em caixa. Então é uma situação curiosa que ela tá, porque ela tem 1,4 bi em caixa, ela tem contas a receber, uma parcela da venda desse bloco aqui, ó, BMS8, Campo de Carcará, ela ainda tem 144 milhões de dólares para receber. O que no dólar de hoje, né, dá uma bagatela ainda, quase uns 700 milhões de reais, uma coisa assim. Então, ela praticamente tem o Enterprise Value quase negativo, né? Quase que ela contando, claro, que essa conta a receber está off balance e mais umas coisinhas, ela tem quase que mais dinheiro do que ela vale. Então, ela está numa situação muito curiosa. É claro que isso é devido à situação do petróleo hoje, né? Que a gente viu a empresa bem, né, alinhado, o resultado do quarto trimestre veio muito bom, mas o petróleo caiu, né, mudou totalmente o cenário. Só falar de dividendos antes de terminar, dividendos a empresa pagou bastante nos últimos anos, porque ela tinha esse caixa grande, então ela estava pagando 500 milhões de reais por ano, que era bem acima do operacional dela, porque ela tinha dinheiro em caixa. Esse ano ela baixou para 300 milhões de pagamento, cadê? Aqui, ó, aqui atrás de mim. Que é um valor alto ainda, mas como ela está com muito caixa, ela ainda tem esse contas a receber, que deve receber no final desse ano, começo do ano que vem, e mais, né, umas coisas para receber. A empresa está com muito dinheiro, né, muito dinheiro em caixa. Por isso que ela está pagando bastante dividendo, mas não dá para se animar com isso, que ainda não é operacional. Com a produção de hoje, o preço de petróleo de antigamente até daria, né, para ela gerar bastante. Só que, né, o petróleo caiu muito, então a empresa está praticamente, né, vai se defender daqui para frente. O guidance dela para esse ano é manter a produção em Atlanta naquele intervalo que a gente comentou, né, 27, 28 mil barris por dia, uma coisa assim. Manati um pouco menos, né? Vai cair um pouquinho no ano. Bom, é isso a Enauta. O grande lance da Enauta é o seguinte, ela melhorou, né, ela teve essa perfuração, ela deu um salto operacional no quarto trimestre. Então ela tinha tudo para estar agora excelente, bombando, só que o preço do petróleo caiu demais, né? A 60, 70, ela teria um ano muito lucrativo. Quer ver? Vamos ver a geração de caixa rapidão dela aqui. Ela teria, assim, anualizando o quarto trimestre, ela teria resultados muito bons, né? Demonstração de resultado, então 100 milhões de lucro. Então, se a gente projetasse isso aqui, daria uns 400 milhões de lucro, um EBITDA de quase 1 bilhão, sendo que ela vale 2 bi só, né, de mercado. Então ela estaria numa situação muito boa. A questão é que o petróleo caiu muito, né? Então ela não vai ter esse resultado até que o petróleo volte. Ela vendeu parte da produção, 25% da produção, a $58, que vai ajudar bastante a receita dela no ano. Mas o fato é que para essas empresas de petróleo, né, inspira cuidados, né? O petróleo nesse preço de uns 30. Como a gente viu, a Enauta tem um lifting cost de 16, que é muito bom, né? Então o ideal, o petróleo na casa de uns 40 já seria lucrativo para ela. Mas claro, né, que se ela voltar para os 50, 60 lá seria melhor. Então é isso, a Enauta é uma empresa que deu tudo certo, ela fez o que se propôs, está produzindo muito mais petróleo, né? Teve um resultado no quarto trimestre muito bom, só que nesse primeiro, né, já foi tudo por água abaixo, porque o petróleo caiu muito e essas empresas de commodities dependem demais do ciclo. Então ela é aguardar aí, né, a melhora do preço e monitorar esses investimentos para o futuro, porque se o petróleo voltar, ela com certeza está numa situação, né, muito peculiar, muito raro da gente ver uma empresa assim com EV negativo. Beleza, pessoal? Então é isso aí.
Enalta para vocês. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.